17 de abril de 2013. O Morumbi vai ferver. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo que vai decidir o futuro do São Paulo na Libertadores daqui a pouco contra o poderoso Atlético Mineiro. Jogadores do Galo chegam à capital paulista prontos para eliminar o tricolor da competição. O Palmeiras quer vitória amanhã diante do Sporting Cristal para terminar a fase de classificação na liderança do grupo. Sem jogos neste meio de semana, os jogadores do Corinthians treinam durante o dia e secam os rivais à noite. E mais, a Portuguesa empata com o Naviraense do Mato Grosso do Sul, no Canindé, e está eliminada da Copa do Brasil. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Noite de decisão na Libertadores. O Morumbi vai ferver. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo que vai decidir o futuro do São Paulo na competição. Para se classificar, o desesperado tricolor precisa vencer o Atlético Mineiro e também torcer por uma combinação de resultados entre Arsenal e The Strongest. Já o Galo é pura tranquilidade. Melhor time do campeonato, classificação garantida com algumas rodadas de antecedência. A equipe de Ronaldinho Gaúcho e companhia entra em campo só para cumprir tabela. Veja um pouco da história que marca o confronto entre o tricolor paulista e o Galo Mineiro. O dia tão esperado chegou, torcedor São Paulino. Logo mais, o tricolor paulista joga todas as fichas na partida contra o Atlético Mineiro. É vencer ou vencer? Se a pressão está do lado dos paulistas, o time mineiro busca manter o 100% de aproveitamento. Até aqui, uma campanha espetacular do Galo. A partida de logo mais no Morumbi será o 6º confronto entre as equipes em Libertadores. O retrospecto não é nada animador para o São Paulo. O Atlético nunca perdeu para o tricolor nessa competição. Foram 2 vitórias, uma em 78 e outra nesta edição. E 3 empates, 2 deles em 72 e outro novamente em 78. Mas, como dizem por aí, tabus existem para serem quebrados. E hoje seria a chance perfeita para o time de Ney Franco conseguir a primeira vitória no duelo. O São Paulo não terá Luiz Fabiano e Jadson. Nas vagas entram Aloísio e Douglas, respectivamente. Rogério Ceni e Rafael Tolói, recuperados, vão para o jogo. Não esquecendo que, além do resultado positivo, o tricolor paulista deve torcer para o Arsenal de Sarandi derrotar o Strongest na Argentina. Já o Galo tem motivos de sobra para entrar em campo com tudo hoje à noite. Se vencer, o time do técnico Cuca tira o São Paulo do caminho do próprio Atlético nas oitavas de final. Em outras palavras, o Galo não dará a mínima brecha para que o São Paulo possa se recuperar na competição e exatamente contra os mineiros. E apesar de estarem em lados opostos, só existe uma coisa em comum entre os times: a vontade de vencer. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um grande jogo. São 2 times de tradição, 2 camisas muito fortes e, por que não dizer também, 2 times muito fortes. O São Paulo, apesar de não fazer uma boa Libertadores América, é líder do Campeonato Paulista, tem um bom elenco. É verdade que hoje não terá o Jadson, não terá o Luiz Fabiano, mas ainda assim tem a força da sua torcida e tem o peso da camisa. O Atlético Mineiro vive talvez o seu melhor momento nos últimos anos. Apesar do bom Campeonato Brasileiro no ano passado, neste ano o Atlético está sobrando. Tem a melhor campanha da Libertadores, tem um time compactado, tem um time homogêneo e tem um Ronaldinho Gaúcho em grande fase. Por tudo isso, eu acredito num grande jogo. Para o Atlético Mineiro, a situação é mais confortável. Um empate elimina o São Paulo e elimina, inclusive, a possibilidade de voltar a encontrar o São Paulo no mata-mata da Libertadores da América. Já o São Paulo precisa vencer e ainda contar com um tropeço do Strongest lá na Argentina, diante do Arsenal de Sarandi. A noite vai ser longa para o São Paulino hoje. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É muito legal quando nós temos um jogo que ele mexe com todas as torcidas. Não só a torcida do São Paulo está na ansiedade desta partida para definir o futuro do time, como as outras torcidas também, né? Estão naquela expectativa de dar uma secada, de repente tirar o São Paulo logo na primeira fase. E isso contagia hoje para nós que vivemos no futebol e até você aí em casa, no seu trabalho também, conversando com os colegas sobre futebol. O assunto foi o jogo do São Paulo. Isso é muito importante, é muito interessante. Agora, eu disse ontem que acho pouco provável que o São Paulo avance na Copa Libertadores, porque a situação é extremamente complicada. É claro que o São Paulo pode passar, vamos torcer para que isso realmente aconteça. Quanto mais equipes brasileiras na próxima fase, melhor para o nosso futebol, mas as chances são muito complicadas. Primeiro porque o Atlético tem a melhor campanha, né, tem um aproveitamento extraordinário nessa Libertadores. Sei que são duas camisas fortes, sei que o São Paulo vai jogar empurrado pela sua torcida no Morumbi, mas aí começam os problemas. O primeiro problema, não joga com força máxima. Ele perde o Jadson, que é o maestro do time. Não tem o Jadson, não tem o Luiz Fabiano, que se não tem sido aquele Luiz Fabiano que a torcida quer, é um jogador experiente, que apesar de às vezes meio maluco tal, vai lá e faz os seus gols, é artilheiro nato. E também não tem o Maicon, que era um jogador que vinha dando o posicionamento. Aí a gente tem a provável escalação, Celso, e eu disse ontem aqui, você se lembra, e o Rogério Ceni é dúvida para o jogo. Ninguém está falando isso, só o Garrafa está dizendo. Rogério Ceni é dúvida para o jogo. Hoje fui checar novamente a informação o Rogério não está 100%, como disse o Ney Franco ontem, e ele vai realizar um teste momentos antes da partida. A gente conhece o Rogério, Celso, sabe que ele só não vai jogar se não tiver a mínima condição. O Rogério, por várias vezes, já entrou no sacrifício. Agora, ele tem que ir a campo com uma condição de ajudar o São Paulo e não prejudicar. Então, essa é uma outra informação. E outro detalhe que me preocupa, Celso, além do tropeço do Strongest, é o presidente Juvenal Juvencio. Né? Juvenal Juvencio disse aí que vai fazer uma reformulação nesse elenco que a gente está vendo, ainda com o São Paulo vivo na Copa Libertadores. Agora, do time que está aí, Rodrigo Caio pode ter essa possibilidade do Paulo Miranda na direita, né, claro. Celso? O Lúcio deve para o jogo, porque o Ney Franco fechou o treinamento, né? Ele fechou durante... Os últimos dois treinamentos não foram abertos. Então, essa é uma possibilidade, né? Algo que a gente especula pelo que a gente acompanhou até aqui. E por isso a gente não viu o Rogério no campo nesses dois trabalhos aí. Né? Então, além do aspecto da qualidade técnica, no caso da ausência do Rogério, entraria o Denis, mas é um líder nato. É um jogador que vai pôr o time para vibrar, é um jogador que numa bola parada pode decidir, numa cobrança de pênalti, ele vai lá e tem personalidade e caixa para bater. E é hora do Ganso também assumir a responsabilidade. Né? O Jadson tem feito muito bem o papel de principal meia do São Paulo. Acho que é um jogo interessante e ótimo para o Ganso. Ele vai jogar exatamente onde gosta, sem, entre aspas, a sombra do Jadson. De repente pode ser o jogo do Ganso. Só que todas as atenuantes no meu modo aqui, né, ou todos os itens, melhor dizendo, no meu modo de ver, são fatores complicadores para o São Paulo. A ausência de 3 titulares, o Strongest. E para não falar que a gente só está falando de um lado, uma informação para quem gosta de números, eu não gosto muito, mas é um número aí. O Strongest fora de casa, há 30 anos não tem um resultado positivo, fora da altitude. Mas é um time que já está junto há 2 anos. Mas para quem gosta de números, tudo é válido nesse momento. Complicou o jogo para o São Paulo e complicou o jogo para o Atlético Mineiro nas duas partidas que realizou aqui no Brasil. Não vence fora de casa, o que seria o resultado que o Strongest precisa para não depender de ninguém. Ele não vence há 30 anos. Será que vai ser hoje? A gente espera que não. Vamos acompanhar de perto aí a evolução do Rogério Ceni, repito, que vai fazer um teste momentos antes da partida. Se for para o jogo, melhor para o São Paulo. Agora, no palpitão aí, eu entendo que dificilmente o São Paulo avance. Vou torcer para que eu esteja completamente equivocado. E dificilmente o Rogério não joga, hein? Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é simples e direta. O São Paulo consegue se classificar para as oitavas de final da Libertadores 2013? Sim ou não? Sim ou não, Celso? Pela combinação de resultados, não. Não? Ai, Garrafa. Não. Não também? Palpite, né, Michele? Pode ir lá e ganhar, mas eu estou avaliando os problemas que o São Paulo tem. Então vocês acham que o São Paulo vai perder? Não, São Paulo pode até ganhar. Eu sei, mas vocês acham que o São Paulo vai perder ou vai ganhar? Não, a partida eu acho que São Paulo... Qual a pergunta que você fez? Você quer mudar a enquete? Não, a enquete eu já entendi. Não, ele não consegue se classificar. É que quando você fala não, se você fala... Homem é lento, hein? Explica. Se você fala não e explica, ela fala não, é só sim ou não. Aí ela faz a pergunta sim ou não, você fala não, agora vai, Celso, 15 anos de Gazeta Esportiva, fala, homem de Deus. O São Paulo ganha o jogo, São Paulo ganha o jogo, mas não se classifica. Garrafa. São Paulo empata o jogo hoje.
Tá certo, e não se classifica. Eu acho que ganha e se classifica. Vamos torcer pelo tricolor. Resultado, você que manda no final do programa de hoje, certo, Toninho? Toninho? São Paulino? Ah, não, é São Paulino. O presidente do Galo, Alexandre Calil, participou ontem do programa Bola da Vez, do canal ESPN. Durante a entrevista, ele deu uma declaração bombástica. Segundo ele, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, teria conseguido o estádio em Itaquera em troca de acabar com o Clube dos 13. Veja o que disse o mandatário do Atlético Mineiro. O presidente do Corinthians, o ex-presidente do Corinthians, desde o início ele falou que ia sair a detonar. O André Sanches. O André Sanches tinha um estádio prometido para detonar na mesa. Ele ia ganhar o estádio. E estou falando aqui porque ele falou comigo e não pediu segredo. Quando eu falei com ele, André, que sacanagem é essa? Porque ele é tudo, menos burro. Falei, o que sacanagem é essa? Falei, Calil, estou ganhando o estádio. Virei as costas e saí andando. Porque eu também, se me desse o estádio, eu detonava mesmo. Então ele foi o mais sincero que teve. O errado é quem senta na reunião para defender os clubes e depois faz o que fez. Então, se você me falar assim, o Andrés... Não, eu achei que ele fez... O Andrés teve um erro em tudo isso. Foi disputar a eleição. Ele não podia ter disputado a eleição e trabalhado na eleição. Ele não pode disputar a eleição e detonar depois que perdeu. Isso está errado. Disputar com o Kleber Leite. Hã? Disputar a eleição do Clube. Ele era o cabo eleitoral com o Ricardo Teixeira do Kleber Leite. E nós com o doutor Fábio Koff. Né? Eu não discuto quem é melhor. Isso não está em questão mais. Mas, depois de disputar uma eleição, detonar está errado. Esse foi o grande erro do Andrés, na minha visão. O presidente da FIFA, Josef Blatter, e o secretário-geral da entidade, Jerome Valk, estão em excursão pelo Caribe para divulgar o futebol nesses países. Em entrevista em Cuba, os dois falaram hoje sobre a explosão de 2 bombas durante a Maratona de Boston, no começo dessa semana, e garantiram: a segurança na Copa do Mundo será redobrada. Blatter aterrissou hoje em Cuba e foi recebido pelo presidente do Comitê Olímpico local, José Ramón Fernandes. Em um bom espanhol, ele falou da importância do país de Fidel para a FIFA. Cuba é um grande membro da família do futebol e estou feliz de estar aqui. Na visita, o presidente da entidade encontrou crianças cubanas que praticam futebol, arriscou alguns chutes e até apreciou um pouco da dança local. Ao lado do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, Blatter falou sobre o sentimento de tristeza diante das mortes ocorridas na Maratona de Boston. Sobre o ocorrido em Boston, nós já expressamos o nosso sentimento através dos canais oficiais. Mas foi algo terrível. Contudo, pode acontecer em qualquer lugar. A nossa sociedade é muito violenta. Valk também se manifestou e garantiu a segurança durante a Copa do Mundo no Brasil. A segurança no Brasil será ainda mais forte. Teremos um perímetro de 1,5 km em torno dos estádios, onde ninguém pode passar sem ser inspecionado. A visita da comitiva da FIFA ao Caribe termina na sexta no Panamá. Depois de cancelar as atividades da terça-feira em sinal de luto pela morte de um operário em um acidente na segunda-feira, estava marcado para hoje o retorno aos trabalhos nas obras da nova Arena do Palmeiras. O repórter Luiz Henrique Gurian foi ao estádio acompanhar a movimentação dos trabalhadores. 7h da manhã, horário de entrada dos aproximadamente 500 operários da nova Arena. Obra de reforma e ampliação do estádio Palestra Itália, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois do deslizamento de 3 vigas, com peso de 3 toneladas cada, e a morte do operário Carlos de Jesus, 34 anos, na última segunda-feira, estava previsto para esta quarta o reinício dos trabalhos. Logo na portaria, a incerteza. Atividades paralisadas ou retomadas em parte. Por enquanto, não recebi nenhuma instrução, estou esperando o retorno do nosso engenheiro. Aí vou entrar agora para tomar café, para ver que a gente pode receber algumas dicas
Na engenharia, né? Então resolveram agora mandar todo mundo de volta para casa. Bom, 7h52 da manhã desse dia 17 de abril, a informação agora que o encarregado recebe é de que eles devem retornar para casa e aguardar um comunicado se vem amanhã ou não para a obra, é isso? Isso é verdade, foi o que acabou de nós passar para nós. Se a empresa, se for funcionar amanhã, o escritório vai entrar em contato com nós, para nós vir. Se não, vamos continuar em casa. Acho que vai depender da Adaptor, não é 100%, mas creio que a Adaptor é quem vai dar essa decisão para a nossa empresa. O canteiro de concreto, aço, pré-moldados, continua em observação. Esses engenheiros vistoriaram as construções, mas não se pronunciaram. À espera por um pronunciamento oficial, seja da Sociedade Esportiva Palmeiras, da construtora W Torre ou de algum órgão público municipal responsável por construções na cidade de São Paulo, permanece. As obras voltam ou não voltam às atividades? Se voltam na integralidade ou parcialmente? E os 4.800 metros interditados na última segunda-feira por tempo indeterminado, ainda vão permanecer sob vistoria? Ainda a perícia vai realizar mais algum teste? Os operários também querem saber. E os dias não trabalhados? Voltam quando? Serão dispensados? Qual o atraso no cronograma da obra? Tudo isso, as próximas horas é que vão responder. Com imagens de José da Silva e Thomas Jefferson, Luiz Henrique Gurian, Nova Arena, para a TV Gazeta. Bom, atenção você que tem um financiamento de carro, casa, moto ou caminhão. Ou então possui um financiamento de empréstimo pessoal ou cheque especial. Você sabia que existem por aí milhares de contratos de financiamentos com cálculos errados, com juros abusivos? É isso mesmo. E você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Mas agora você não precisa mais se preocupar. Deixe isso com a Accord Company, uma empresa especialista em análise de créditos, ou melhor, análise de contratos de financiamentos. A Accord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas em até 50% e reaver os juros que você não deveria ter pago, caso, claro, o seu contrato esteja irregular. Com a Accord Company, você pode continuar com o seu financiamento pagando o que realmente deve. Ligue agora, 2227-4210, 2227-4210 e agende uma consulta gratuita. Quer descobrir se o valor da parcela do seu financiamento pode ser menor do que você paga hoje? Ligue para a Accord Company, 2227-4210. Copa do Brasil, a Portuguesa continua deixando os nossos queridos patrícios de cabelo em pé. Depois da derrota por 7-0 para o Comercial no final de semana, mais uma decepção. Comandada pelo coronel Edson Pimenta, a Luz empatou com a modesta equipe do Naviraense do Mato Grosso do Sul no Canindé e foi eliminada da Copa do Brasil. Revoltada, a torcida protestou, xingou e sobrou até para os carros de alguns jogadores, conforme mostra a reportagem de Felipe Sboril. O orgulho da torcida da Portuguesa está ferido. Muito ferido. A torcida da Portuguesa tá na lama. Não tem mais o que falar da Portuguesa. A verdade é que quem gosta da Lusa não aguenta vê-la nessa situação complicada. Time que leva goleada, diretoria que não paga salários, tá difícil de suportar. O presidente que contrata, que aprova a contratação de jogadores, entende? Esse nível, jogadores argentinos, jogadores estão parados há um ano, entende? Fora o Dida é outra. Mas jogadores medíocres, pô. Jogadores. Pô, qualquer time pequeno do interior contrata melhor que a Portuguesa. Tem mais competência. Os 7 gols sofridos no final de semana no Campeonato Paulista da A2 foram mais do que suficientes para a diretoria mudar o comando da equipe, mandar Péricles Chamusca embora e colocar Coronel Edson Pimenta como treinador daqui para frente. Futebol a gente vive esses momentos, né? Não é a primeira vez que isso acontece, é mais um desafio. E time grande está propício a isso todo dia. Futebol hoje está propício a isso, né? Infelizmente no futebol não adianta você fazer um trabalho competente, idôneo, capacitado, o que vale é o resultado. O alívio é que na Copa do Brasil o atacante Diogo pode ser utilizado. E esta será a reestreia dele no Canindé, bastante pressionado. A gente joga hoje pela nossa dignidade, né? Nossa honra. Espero que nosso time faça uma boa
um bom jogo e conseguir a vitória. Boa sorte. Obrigado. O Canindé vazio, sem o apoio da torcida e valendo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil diante do Naviraiense. O primeiro tempo foi sofrido para as duas equipes. Vários passes errados e chances de gols desperdiçadas. A segunda etapa começou com uma pressão do Naviraiense. Uma noite para esquecer. Nada deu certo, nem cruzamento, nem chute no gol. Até que a defesa da Lusa não aguentou e Paulo Sérgio colocou lá dentro aos 26 minutos. Aí, Flecha Arraia aproveitou o rebote de Washington e empatou a partida, 1-1. Mas esse resultado não foi suficiente e eliminou a Portuguesa da Copa do Brasil, para desespero do torcedor. No vestiário, protesto ainda mais pesado. Pedras arremessadas contra os carros dos jogadores e muita indignação. A torcida faz o papel dela, paga ingresso, tem direito a criticar. E nós estamos acostumados com isso. Quem vive do futebol é profissional, tem que estar feito esse tipo de coisa. A Portuguesa vinha de um resultado atípico, ruim, criou todo esse estado de animosidade, os jogadores estavam psicologicamente preparados para isso tudo e viemos para jogar. Só que o Naviraiense foi mais feliz, conseguiu empatar, levou um resultado positivo e levou a classificação. Olha, o problema da Portuguesa, ou os problemas da Portuguesa, ele ultrapassa as 4 linhas. O problema é administrativo, não é? Só para que vocês tenham uma ideia, os salários lá estão em atraso. O pagamento de março, de fevereiro, melhor dizendo, Celso, foi pago num cheque para março. Num cheque para março. Aí são 30 dias de atraso. Aí depois você tem mais 2 dias para compensar o valor do cheque. E a conta não espera. Não é? Então, a diretoria não está cumprindo aquilo que combinou com os seus jogadores. Aí, depois daquela goleada e a saída do Chamusca, o que a gente pôde apurar é o seguinte: a boleirada quer a saída do meu amigo Candinho e do Coronel Pimenta. Porque o grupo perdeu a confiança neles, porque eles fazem o papel de ligação da diretoria com o grupo, e eles trazem a informação, e a informação não é cumprida pela diretoria, pela presidência. E aí o que acontece? Aí tem até apelido lá, a dupla Candinho e Pimenta, os dois são meus amigos aí, são os conhecidos entre a boleirada como os promessinhas. Né? Veja que ponto a diretoria da Portuguesa colocou o Candinho, que tem uma história dentro do clube, com os jogadores. E aí, a Portuguesa, obviamente, tem um jogo importantíssimo no final de semana, precisa ganhar para garantir aí acesso à Série A do Campeonato Paulista e precisa de um treinador. 2 nomes comentados, mais um ganha força de última hora. Leão, né? E o Márcio Bittencourt são nomes que foram comentados no início da semana, mas o nome da vez, neste momento, hoje, às 3 da tarde, eu chequei minha informação, é de que o Benazzi pode estar voltando. Está voltando, já fez um belo trabalho na Portuguesa. E detalhe, o torcedor tem, alguns torcedores, obviamente, é muito comum você ouvir torcedores chamando jogadores de mercenários. Jogador de futebol é um profissional como outro qualquer. Assim como eu, Garrafa, Michele, você que está em casa, que levanta cedo, trabalha e volta para casa. Jogador de futebol é trabalho. Mas ganha bem mais que a gente. Não necessariamente, isso é uma grande inverdade. É uma minoria. Os jogadores que têm salários milionários é uma pequena minoria no Brasil. Mas se você pegar pelo Brasilzão, né? E aí o jogador tem um contrato. Tá para receber o salário, ele tem compromisso, ele tem o apartamento dele para pagar, a casa, o supermercado, o carro, seja lá o que for. Ele tem compromissos assumidos e que esses compromissos dependem do pagamento do salário. Então, se você não recebe no final do mês, você não fica com a cabeça boa para fazer qualquer coisa, inclusive jogar futebol. Então, antes que condenem jogadores e chamem de mercenários ou tudo mais, é uma questão de profissionalismo. E se os salários não estão em dia, obviamente, a probabilidade de dar errado é muito grande. Bom, já na boa terra é só alegria. O Vitória conseguiu reverter a derrota por 2-1 para o Misto no jogo de ida e, sob os seus domínios no estádio do Barradão em Salvador, goleou a equipe de Cuiabá e garantiu a vaga para a próxima fase. Vitória e Misto. Dinei fez 1-0 para o Vitória. De pênalti, Escudeiro fez 2-0.
Giovani descontou para o misto, 2-1. Dinei fez o terceiro do Vitória. Vander marcou o quarto para o time baiano, 4-1. E Marquinhos definiu o placar. Vitória 5, misto 1. Veja agora os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Fala, Michele, e aí, turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã, fortes emoções no Super Esporte, viu? Principalmente para os São Paulinos, que decidem a sorte na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Vamos falar também do Corinthians, que vai conhecer seu adversário na competição, e do Palmeiras, que tenta ser primeiro do grupo diante do Sporting Cristal. Tem ainda a Copa do Brasil com o Santos buscando vaga na próxima fase. Tênis com os Masters de Monte Carlo e muito mais. Então eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com Super Esporte. Recadinhos agora, acompanhe a gente no Twitter e no YouTube. Twitter, endereço do programa é @Gazesportiva. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. É em HD, hein? E não deixe de votar na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O São Paulo consegue se classificar para as oitavas de final da Libertadores 2013, sim ou não? Resultado no final do programa de hoje. Quero aproveitar e dar os parabéns para o Celso Cardoso, que hoje completa aniversário dele de programa Gazeta Esportiva. Ele faz em junho, pô. Completa hoje, eu anotei um beijo aqui para eu dar, também não tô achando. Deixa o papel que tá ficando feio. Celso, 15 anos aqui no Gazeta Esportiva. Fala sobre esse momento na sua vida. É de tamanha felicidade, é uma honra muito grande estar aqui há 15 anos. É um dos programas de maior audiência da TV Gazeta, sempre em companhia agradável e, sem dúvida alguma, uma realização. Me sinto muito feliz por esses 15 anos e que venham mais 15. Companhia agradável sou eu? Também. Ah, então tá bom. Que venham mais 15, mais... Todo ano ele aumenta um ano, gente. É incrível. Ele é 15 anos de Gazeta, 20 anos de São Silvestre, 15 30 anos de Gazeta Esportiva, de Gazeta são 21 anos. Olha, e de idade? às vezes eu 25. Às vezes eu não acho legal ficar falando muito essas datas, porque vai demonstrando que nem eu vou fazer 13 anos do lado dele aqui. União estável, fácil, né? Deixa o Flávio ver esse. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com o quê? Você sabe, com a Easy Implant. A Easy Implant pode e vai te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese, ou está com dente bambo, ou está com algum probleminha, um canal, uma cárie, qualquer tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final. E as clínicas são modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta, o que é uma mão na roda, né, gente? Não espere mais para ter o seu lindo sorriso, e a sua mastigação de volta para comer aquele churrasco, morder aquela maçã, aquela pera, aquele chocolate, aquela barra sem medo. Ligue agora para a Easy Implant, marque a sua avaliação. O Renato, que você conhece, vê sempre aqui na Kátia, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue mesmo, 2174-4200, 2174-4200, Easy Implant. Se a saúde bucal vai bem, a digestão é garantida. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tudo sobre o jogaço decisivo entre São Paulo e Atlético Mineiro pela Libertadores. É hoje. O Palmeiras busca liderança contra o Sporting Cristal e Tite diz que não deixará o comando do Coringão. Será? A gente já volta. Santos agora, o alvinegro recebeu um visitante ilustre nesta terça-feira. O ator mexicano Carlos Villagrán, que ficou conhecido por interpretar o personagem Kiko do seriado Chaves, foi ao CT Rei Pelé conhecer a maior estrela do futebol na atualidade, o craque Neymar. O ator fez elogios aí, fez a alegria dos jogadores do Santos e até ensinou uma dancinha para o camisa 11 comemorar os gols. Veja um trechinho do vídeo da visita que foi divulgado pelo Santos. Esse
espera muitas coisas grandes, muitas coisas grandes para você, dentro da seleção do Brasil. Eu vou ao Brasil. É um sonho, né? Eu tô muito feliz, muito contente de ter vindo ao CT, me conhecer, então acho que não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tô. E sou um fã como todos são. Acho que desde pequenininho vendo, pra mim é uma felicidade muito grande. Eu quero que ele seja campeão do mundo. Muitos brasileiros, todos, que seja campeão do mundo. Ele é muito jovem, ele tem muito talento, ele tem que ter muita inteligência para poder fazer isso, não é fácil. Eu quero agradecer a todos os brasileiros por um regalo como ele, né? Obrigado. Então, você tem que agradecer a Deus por tudo que está fazendo na minha vida, por um dos ídolos desde pequenininho, tá conhecendo. Para mim é uma felicidade muito grande. Muito obrigado. Cálice. Muito bom, né? Você assistia, Celso? Não, pior que não, você acredita? Ai, não teve infância, né? Assistia Vila Sésamo. Ah, isso não é da minha época, gente. Nem sei do que se trata. Você assistia ao Chaves? Assistia. Assisto até hoje ainda, de vez em quando. Eu não assisto porque do horário não dá, mas assisti muito Chaves. Corinthians agora ao timão, assiste de camarote, nesse meio de semana, a definição do adversário na próxima fase da Libertadores. Para, Garrafa. Ontem, o atacante Emerson Sheik fez campanha pela permanência de Tite no comando da Alvinegro. Hoje, quem? O repórter Osmar Garrafa. Que é trabalho. Conversou, o nome dele é trabalho, conversou com exclusividade com o treinador durante o programa Super Esporte e ouviu do técnico que ele não sairá do timão. Será? Acompanhe. Tite está deixando o Corinthians, vai para a Europa ou não, Tite? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Garrafa. Eu sou um cara privilegiado. Eu estou num dos 3 maiores clubes do Brasil, com todo um trabalho desenvolvido e um reconhecimento de um trabalho extraordinário. Há 4 jogos de poder ser campeão paulista, há 8 de repetir uma façanha de Libertadores. E não tive contato oficial de nenhum diretor da Inter. Tendo algum contato oficial, está nos seus planos trabalhar na Europa? O que você pensa? Tem contrato até 2013, enfim? Em termos hipotéticos é muito difícil, né? Eu lembro aqui que da seleção eu tive que responder essa mesma pergunta para o time, mas se for convidado. Eu estou muito feliz no Corinthians, não dá para falar em termos hipotéticos, essa situação ela se repetiu e também não mexe com a minha cabeça. Eu já sou um cara muito maduro, eu vejo muito mais como um reconhecimento profissional e do trabalho do Corinthians, até porque não foi uma coisa plantada por mim, eu sei para comigo mesmo, né, de que não surgiu daqui, né? Então o reconhecimento do trabalho todo do Corinthians, mas o foco voltado a esse momento extraordinário que a gente vive de novo. No Campeonato Paulista, onde a gente queria estar entre os 4 primeiros, mas não está, e na Libertadores, onde a gente queria estar em primeiro na nossa chave, está e espera o enfrentamento. Agora, como profissional, Tite, você, com essa sondagem que houve ou não, com a notícia que surgiu, ontem o Emerson veio aqui à sala de imprensa com cartaz, fica Tite, a diretoria se manifestou. Como é que é isso para o profissional? Eu fico muito feliz, eu fico agradecido, eu fico honrado. O presidente, Dr. Mário, o Duílio agora de manhã, tudo isso que eu falei com vocês agora, eu falei com o Duílio, e o Duílio representando toda a direção. A manifestação do torcedor que teve, pô, esse carinho, inclusive a manifestação de outras torcidas, porque eu trago para comigo uma posição profissional de vibrar com o meu trabalho, com o meu clube, mas não curtir dor dos outros e respeitar muito do outro lado quando há essa derrota. Sabe, isso é a mensagem que eu, enquanto profissional, posso passar, né, de que o futebol ele é, assim, da rivalidade, mas ele é do respeito também.
Isso me deixa feliz, me deixa orgulhoso por esse lado, mas é o trabalho todo desenvolvido, inclusive dos atletas, é que dá essa valorização profissional. Sobre Libertadores, Tite, hoje, é claro, ainda temos uma rodada para ser completada, com jogos hoje e amanhã. Hoje o adversário do Corinthians é o Boca. Não que você vai escolher adversário, mas você ainda continua com aquela tese que se puder fugir dos brasileiros na próxima fase, é melhor para o Corinthians? Sim, é uma opinião pessoal. Eu vejo que não é por uma melhor classificação que tu possa ter uma facilidade maior nas fases seguintes. Exemplo, se o Atlético passar, vai pegar São Paulo de novo, o grau de dificuldade. Ninguém me diz que enfrentar São Paulo, aliás, para mim, ele é mais difícil do que enfrentar um Santa Fé. Você entende? Então, essa distribuição de grupos e as pontuações, elas são enganosas. Essa especulação em torno da possível ida do Tite para o futebol europeu, ela não é obra do acaso. Quando o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes da FIFA, a conquista repercutiu no mundo inteiro. E a maneira de o Corinthians jogar também. Uma maneira muito europeia, com participação de todos na marcação, uma disciplina tática incomum ao futebol brasileiro. Isso, obviamente, se deve ao técnico, à competência do técnico. E ainda falando sobre o Corinthians é o primeiro clube brasileiro, o Garrafa, que pela primeira vez aparece no ranking dos clubes mais poderosos e mais ricos do mundo. De acordo com a publicação americana, o Corinthians está em 16º lugar, à frente do Napoli, do Hamburgo, da Alemanha, do Newcastle, do Olympique de Marseille. Portanto, mais uma façanha corintiana no cenário internacional. O Corinthians brigou tanto para ser reconhecido no estrangeiro e isso vai se tornando uma realidade. Bom, Celso, onde há fumaça há fogo, se não houve um contato oficial por parte da diretoria, houve sim uma sondagem e o Tite, de forma inteligente e coerente, ele que normalmente dá a sua entrevista, concede a sua entrevista coletiva na sexta, hoje atendeu nós jornalistas e já definiu, colocou o seu posicionamento e a partir daí não há mais especulações. Sobre o Corinthians, né, ainda nessa conversa que nós tivemos com o Tite hoje, nós apuramos o seguinte: o Corinthians, para a fase de oitavas e final da Libertadores, ele fica aguardando o seu adversário e ele já pode ter de volta o goleiro Cássio. Essa é uma definição do departamento médico, até porque a estreia do Corinthians acontece no feriado de 1º de maio. Na próxima semana nós teremos seleção brasileira e não jogos com os brasileiros pela Libertadores. E o Renato Augusto, este é um caso um pouco mais complexo, Celso. Ele só volta a ficar à disposição do técnico Tite caso o Corinthians chegue às quartas de final. E no final de semana, o Corinthians cumpre tabela no Campeonato Paulista, já classificado, mesmo que vença o Atlético Sorocaba, ele não pode chegar ao G4 e por isso o Corinthians, na próxima fase do Campeonato Estadual, ele vai disputar o jogo como visitante. Não tem a vantagem dos 4 primeiros, que é jogar em casa. Não sei se é uma vantagem grande, eu acho que não é tão grande assim, mas o Corinthians não tem esta vantagem para a próxima fase, não atingiu esse objetivo. Copa Libertadores da América. Esta semana serão definidos os últimos classificados e as posições de cada equipe. Veja os confrontos. Logo mais às 15 para as 8 da noite, no Grupo 1, o Barcelona de Guayaquil recebe o Nacional do Uruguai. No mesmo horário, também pelo Grupo 1, o Boca Juniors vai até o México enfrentar o Toluca. Já no Grupo 3, às 10 da noite, o Arsenal de Sarandi tem pela frente o Strongest da Bolívia, enquanto que o São Paulo decide a classificação às oitavas diante do Atlético Mineiro no Morumbi. Amanhã, pelo Grupo 2, às 7h45 da noite, tem Libertad do Paraguai e Tigre da Argentina. Mesmo horário da partida entre Sporting Cristal do Peru e Palmeiras, válida também pelo Grupo 2. Já às 10 da noite, no Grupo 8, o Grêmio tem confronto fora de casa contra o Huachipato do Chile. E fechando a primeira fase, pelo mesmo grupo, o Fluminense joga contra o Caracas da Venezuela. Com 2 jogadores convocados para a seleção brasileira que enfrenta o Chile na próxima semana, o Grêmio enfrenta amanhã o Huachipato fora de casa e o empate já garante de vez a presença do time na próxima fase da Libertadores. O clima no Grêmio não poderia estar melhor. O volante Fernando e o lateral André Santos foram convocados para a seleção e estão contentes com isso. É uma felicidade imensa, sempre bom estar representando a seleção. E agora, mais uma vez, procurar aproveitar da melhor maneira possível essa convocação, para que cada vez a gente possa, nada melhor do que nunca, estar colocando o nome na Copa das Confederações. É um jogo muito importante, é o jogo do ano, né? Estamos encarando dessa forma, então temos que estar com a cabeça totalmente focada aqui, para que a gente possa classificar e aí sim depois pensar na seleção. Mas é claro que com uma alegria a mais, né? Saber que
essa convocação chegou numa hora boa. Sobre o jogo derradeiro da fase de grupos, a entrada do zagueiro Bressan no time não mudará a maneira dos gaúchos jogarem. O Bressan é um jogador que já vem jogando há muito tempo, então, jogando que eu digo, entrando nessa função, acho que muda um pouco o meio-campo, a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção sobre isso, porque 3 volantes agora, o Zé Roberto vai ficar numa função um pouco mais liberada, então acho que é a gente ter concentração mesmo, atender com muita atenção o que o Vanderlei pedir para a gente gente possa fazer uma boa partida e ser classificado. O Palmeiras viajou na noite de ontem para o Peru, onde enfrenta nesta quinta-feira o Sporting Cristal pela última rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Mas apesar de ainda lutar pela liderança da chave, o pensamento está já nas oitavas de final da competição. O Palmeiras realmente mudou após a goleada sofrida diante do Mirassol pelo Campeonato Paulista. Desde então, são 5 vitórias consecutivas e a boa fase se reflete no clima do grupo. A viagem desta madrugada para o Peru, onde enfrenta amanhã o Sporting Cristal pela última rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, foi marcada pela descontração. E na chegada ao Aeroporto Internacional de Lima, o técnico Gilson Kleina explicou as ausências de Henrique e Vinícius. Pelo regulamento, né? Então a gente tem que ser inteligente, até pela carência no setor. O Henrique e o Vinícius ficam para a gente poder ter assim uma força maior na fase aguda. Pronto para enfrentar o São Paulo, o Atlético Mineiro chegou no final da tarde de ontem na capital paulista. O único desfalque para o jogo desta noite, Bernard segue em tratamento de uma contusão no ombro direito. Nas demais posições, o técnico Cuca vai com o que tem de melhor. Acompanhe o desembarque do Galo com Alexandre Silvestre. O Atlético desembarcou ontem quase calado. Seleção de novo, cara? Ninguém fala. O segurança mineiro foi curto e grosso. O Tardelli explicou melhor. Tardelli, dá uma palavrinha pra mim, por gentileza. Só o Hever pode falar hoje. Então, fala, Hever. Porque vamos enfrentar uma grande equipe, que é a equipe do São Paulo. Se cogita que o São Paulo não vive um bom momento. No meu ponto de vista, não é bem assim. O São Paulo vive um grande momento no Campeonato Paulista, é líder, classificou em primeiro lugar e tem suas vantagens. Quem abriu uma exceção e conversou com a gente no aeroporto foi o professor Cuca. Você imaginava chegar nesse último jogo da primeira fase, Cuca, com um Galo super classificado, dono da melhor campanha e o São Paulo respirando por aparelhos? Não imaginava, sim, porque o nosso grupo era um grupo muito duro. O Stronger lá em cima é duro, o Arsenal é campeão argentino, o São Paulo tem muita tradição e o Galo fazia muitos anos que não disputava, né? Então, para nós está sendo uma surpresa muito agradável. Não pense você que o Galo veio passear. O time, tudo bem, está super classificado, é dono da melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores da América 2013, mas a intenção do Atlético Mineiro é tirar o São Paulo da frente, eliminando assim um possível concorrente ao título. Não é ideia de eliminar um concorrente, a ideia é de jogar bem e conseguir manter o 100% na competição. Não tem ideia de prejudicar ninguém, sim favorecer a nós. É importante eliminar um possível concorrente ao título já nessa primeira fase? Olha, eu acho que é sempre importante você ter essa oportunidade, já que o São Paulo, quando se iniciou a Libertadores, como você mesmo disse, já iniciou como favorito. Então, como eu disse, o São Paulo tem todo o respeito nosso e sempre vai ter, não é porque o São Paulo de repente pode ser eliminado amanhã que não merece respeito. São Paulo vem demonstrando ao longo dos tempos do futebol que tem todo esse merecimento. Então não vai ser o Atlético que vai chegar aqui e tentar escrever outra história. O São Paulo é grandioso no cenário do futebol e nós temos que respeitar isso. Sincero pra valer, foi esse torcedor atleticano. O São Paulo já tem tradição na competição na Libertadores, né? Um clube que já almeja, sempre que entrou na Libertadores, era sempre o campeonato principal. O São Paulino, em geral, já tem 3 títulos da Libertadores.
já é um time que já é prata da casa na Libertadores, né? De repente cruza com o São Paulo nas oitavas, São Paulo pode ressurgir. O São Paulo que não vem jogando nada, o Atlético vem jogando tudo. Futebol é futebol, na próxima fase começa do zero, né? Já pelos lados do São Paulo, a situação é bem diferente. Ney Franco fechou os treinos desta semana e não deu a mínima chance para saber qual equipe deve entrar em campo. O São Paulo decide hoje seu futuro na Libertadores para passar à segunda fase da competição. Para isso, tem que vencer o Atlético Mineiro e torcer por derrota do Strongest contra o Arsenal de Sarandi, ou até mesmo um empate. Será que se essa classificação não vier, o técnico Ney Franco corre risco de não continuar no tricolor? Eu creio que não. Eu acho que se a gente continuar, eu creio que o trabalho, o projeto, ele tem que continuar, né? Porque se fosse estudar agora, logicamente que a pergunta ela é individual, não saiu da parte coletiva agora. Se a gente olhar os números do brasileiro que eu disputei, os números da Sul-Americana, os números do Paulista, 3 competições a gente está muito bem. Infelizmente a gente está ruim em uma. Então acho que em termos, né, de se for olhar essa questão, tudo bem. Se realmente a Libertadores, né, for tudo isso e que isso significa terminar com todo um projeto, né? Essa interpretação não é minha, mas, embora internamente a fala nossa é da gente fechar a temporada, nós já temos um planejamento para a viagem, por exemplo, para o Japão, um planejamento do brasileiro, como que vai ser a nossa parada agora, o que a gente vai fazer nessa parada. E, logicamente, que eu não estou trabalhando nesse caminho de derrota, eu estou trabalhando no caminho de vitória, de a gente conseguir classificar e lutar pelo título da Libertadores. Então, não me preocupa muito, né, o que vai acontecer o pós-jogo, porque eu estou trabalhando mais no caminho da vitória, né, e de conseguir essa classificação. O principal objetivo é vencer o jogo, mas depois que fizer o primeiro, vamos se concentrar em fazer o segundo, o terceiro, o quarto, se possível. Você está passando isso para eles? Não, a gente está conversando sobre isso, colocando que a decisão ela pode ser, a classificação ela pode ser definida em saldo de gols ou gols marcados, né? Mas logicamente que o primeiro tempo a gente está pegando muito ao nosso desempenho. A gente não está querendo colocar números, a gente tem que vencer o primeiro tempo, né? E talvez no intervalo é um bom momento para você entrar mais em questões de números, já sabendo até a parcial lá, como está sendo desenvolvido o jogo também. Na realidade, nesse pré-jogo, eu tenho falado pouco com os jogadores sobre essas possibilidades. Se a gente ganhar de tanto, vai para o sorteio, se ganhar de tanto, a gente classifica. Se tiver um empate lá assim, a gente sai. Então, a gente está evitando isso, está concentrando mais no jogo, mas logicamente que vai ter um determinado momento do jogo que de repente, né, logicamente que eu vou estar na lateral do campo o tempo todo ali, muito bem informado do que está acontecendo no jogo, até para passar as informações para os jogadores. Bom, é o jogo do ano para o São Paulo, não resta dúvida, e há quem pense que o Atlético, por já estar classificado, vai fazer uma partida tranquila, apenas cumprindo tabela. Não é verdade, porque o Galo ele tem 2 opções. Ou ele tira o São Paulo hoje e tem o Strongest provavelmente na próxima fase, ou ele classifica o São Paulo e enfrenta o São Paulo na próxima fase. Então o Galo pensa de que forma? Vamos matar esse monstro logo. Então hoje o Atlético entra com a faca nos dentes, Celso. Matar a cobra antes que ela pique, né? O Atlético Mineiro, e para isso basta um empate. Quer dizer, não é uma tarefa assim das mais difíceis. Em contrapartida, ao São Paulo só resta mesmo vencer e torcer para o que acontece lá na Argentina. Só um detalhe, a única possibilidade de sorteio é uma vitória do São Paulo 2-1 e empate 1-1 lá na Argentina, porque aí todos os critérios de desempate não seria incapaz de definir. Aí teria um sorteio na Conmebol. De resto, São Paulo tem que vencer e torcer para o Strongest perder por até 4-0, 3-0, se der 5-0 o Arsenal, quem classifica é o time argentino. E lembrando a nossa informação, Rogério Ceni é dúvida para o jogo de hoje, não que esteja fora, mas vai realizar um teste momentos antes da partida, se não reunir condições, Denis vai para o jogo. 2 partidas aconteceram ontem à noite. O Independiente Santa Fé venceu o Real Garcilaso do Peru em Bogotá e terminou a fase de classificação com a segunda melhor campanha, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro. Mesmo com a derrota, os peruanos também garantiram a vaga para a sequência da competição, graças ao empate entre Cerro Porteño e Tolima em 0-0 no Paraguai. Veja os gols. Pelo grupo 6, o Independiente Santa Fé da Colômbia abriu o placar contra o Real Garcilaso do Peru com Medina, depois de bonita troca de passes do ataque. Agora a jogada de Acosta pela esquerda e cruzamento para Borja pegar de primeira e definir o jogo. 2-0 Santa Fé.
Com a vitória, a equipe fechou a primeira fase com a segunda melhor campanha dentre os classificados. Fim da enquete. São Paulo não se classifica para as oitavas de final da Libertadores. 71% dos votos. Estela Gontijo, jornalista mais linda aqui da TV Gazeta. Muito obrigada pela Nossa Senhora da Natividade que ela me deu para me proteger no meu parto. Viu, Estela? Linda. Você estava linda no Ronivon, como sempre. Arrasou. A gente se vê amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento.